Boa noite. Nós queremos parabenizar todos os pais por esse dia especial. Queremos desejar a todos vocês um Dia dos Pais abençoado na presença dos seus familiares. Agora já está à noite, né? Desejar uma noite abençoada para vocês, na presença dos seus familiares. O desejo do nosso coração é que Deus abençoe a sua casa, Pai, e que nesse dia a sua família seja contemplada pelas misericórdias do Senhor. Todos estão convidados a participar do culto conosco. Aproximem-se. Envie o link desse culto para outras pessoas cultuarem conosco. Deus quer falar aos nossos corações. E você é o nosso convidado especial. Você pai, você mãe, você filho, enfim, todos vocês são convidados. Hoje é o dia em que separamos para homenagear os pais. Nós vamos louvar o Pai do céu pelos pais da terra, esses que são grandes instrumentos usados por Deus na criação da família. Você está sendo convidado a participar conosco. Seus passos fracos, seus olhos vermelhos, Pai, eu sei que faz tudo para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Se você desejar, já pode enviar o seu cumprimento para a igreja, seu boa noite. Já pode enviar seu pedido de oração, seu agradecimento. Estamos aqui aguardando. Boa noite, irmão Tiago. Feliz Dia dos Pais, irmão Tiago. Deus abençoe a sua filhinha linda, a sua família, esposa, enfim. Deus abençoe todos aí. Feliz Dia dos Pais. Mãe Juraciara, boa noite. Deus abençoe o papai Alberto Miranda, os filhos Igor e Eric, e você como esposa, mulher sábia. Marco e Lilis, boa noite. Deus abençoe Marcos. Deus abençoe Liliana. Se você desejar, pode enviar seu pedido de oração, seu agradecimento. Que bom saber que vocês estão aí assistindo. Alberto, Miranda, papai, parabéns, irmão Miranda, pelo Dia dos Pais. Juraciara e Igor, que bom. Márcia Moraes, parabéns, irmã Márcia. Obrigado por vocês estarem aí assistindo conosco. Vocês estarem participando conosco. Parabéns a todos os pais. Obrigado, irmã Márcia Moraes. Irmã Neucineia, boa noite. Bom saber que a irmã está aí participando conosco. Irmã Maria Emília, boa noite, irmã Maria Emília. Um abraço no papai Paulo Soares, no papai Paulo Vitor. Um abraço em toda a família. Se você quiser enviar seu pedido de oração, já pode enviar. Seu agradecimento também. Vamos agradecer
nessa noite, nessa ocasião. Irmã Lene, boa noite. Deus abençoe. Papai Vilmar, papai e vovô Vilmar, né? Parabéns. Vovó Lene, parabéns. Parabéns pelo seu aniversário, irmã Emília. Deus abençoe. Vamos orar pelo procedimento cardíaco, né? Orar pela sua família também. Parabéns pelo aniversário. Parece sonho, mas vem distância. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, seus olhos. Pai, eu sei. Enquanto você está aqui conosco, vai ouvindo esse louvor a Deus. E nós vamos orar ao Senhor, então. Onde você estiver, eu peço que você atenciosamente ouça esses agradecimentos e esse pedido de oração que nós vamos colocar diante de Deus. A irmã Liliane agradece pelo pai e pelo esposo dela, que sou eu. Obrigado, Liliane. Pelos pais e filhos que perderam os filhos na pandemia, não é? Então, vamos orar por esses corações enlutados, pelos pais que estão também preocupados com seus filhos enfermos nessa época. A irmã Juraciara agradece pelas bênçãos e pede para orar por todos. A irmã Lene pede para orar pela saúde, pela Antônia e pela saúde, não é? A irmã Emília pede pela sua saúde, pede para nós orarmos pela sua família, e ela também agradece pelo seu aniversário. Boa noite, irmã Elma, Deus abençoe, parabéns. A irmã está agradecendo, né, pela vida das suas filhas, parabéns pelas filhas, irmã Elma. Então, a irmã Emília agradece pelo seu aniversário, e ela também pede pelo procedimento cardíaco que ela vai fazer. A Lúcia, irmã Lúcia, está retornando de Portugal. Ela embarcou lá hoje e amanhã já deve estar pelo Brasil, né? Vamos orar pelo retorno da irmã Lúcia. Vamos orar também, irmãos, pelo irmão Adeci e pela irmã Rosângela. Estão passando por problemas de saúde. Vamos orar por eles, nossos irmãos queridos. Vamos orar também, irmãos, pela irmã Joana, a mãe do irmão Antônio, sogra da Salvadora. Vamos orar pela irmã Joana. A irmã Joana, ela internou-se e precisa das nossas orações, está sob cuidados médicos. Vamos então orar? Onde você estiver aí, feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Nesse dia, ó Pai, em que celebramos o Dia dos Pais, nós sabemos, Senhor Deus, que todos nós, como pais humanos, dependemos da Tua graça. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Nós dependemos da Tua graça e pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre a vida de cada pai, Senhor Deus. Obrigado pela vida dos nossos filhos, pelas nossas famílias. Que o Senhor nos ajude a continuar sendo pais segundo o teu coração, de acordo com a tua orientação, ó Pai. Dá-nos sabedoria para isso, para que sejamos bênçãos para as nossas famílias, Senhor Deus. Nós queremos, nessa hora, Deus, colocar diante do Senhor os pedidos da Liliane, e ela agradece, Pai, pela família, pelo pai, pelo esposo, pelos filhos, ela agradece pelo filho também, pelo nosso filho, ela agradece também pelos pais que, nesse dia, estão celebrando, junto com suas famílias, o seu dia, Pai, ainda que seja um dia típico, mas que o Senhor esteja abençoando cada pai. E conforta o coração daqueles pais que se encontram
separados do seu filho por conta do isolamento, do afastamento social, por aqueles, ó Pai, também que perderam seus filhos, que o Senhor esteja confortando os corações, Pai. A irmã Juraciara agradece pelas bênçãos e ela também pede, Senhor Deus, que nós oremos por todos os pais e por todas as pessoas do nosso Brasil, Pai. Abençoa o nosso país. A irmã Lene, Senhor Deus, pede que nós oremos pela saúde da Antônia. Abençoa, Pai. A Antônia, amiga da irmã Lene. A irmã Emília, Pai, ela pede que nós oremos. Ela primeiro agradece pelo seu aniversário e pede que nós oremos, Pai, pelo procedimento cardíaco pelo qual ela vai passar essa semana, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida da irmã Emília e abençoando todo esse procedimento que ela há de fazer, Pai. Abençoa a família da irmã Emília, Senhor Deus. A irmã Elma agradece, Senhor, pela vida das filhas. Abençoa a vida da irmã Elma, abençoa a vida também das suas filhas, que o Senhor esteja derramando a tua misericórdia sobre essa família, Pai, em nome de Jesus. Nós, Senhor Deus, te agradecemos e suplicamos pelo retorno da irmã Lúcia. Agradecemos porque finalmente ela conseguiu embarcar lá, depois de muita tentativa de Portugal para cá, mas, ó Pai, após muitas tentativas, ela conseguiu embarcar e está a caminho. Obrigado pelo embarque e que o Senhor guarde a irmã Lúcia e a traga, Pai, para junto da sua família aqui no Brasil. Que o Senhor a abençoe, Senhor Deus. Nós queremos também, Senhor Deus, apresentar ao Senhor o irmão Adeci, a irmã Rosângela. O Senhor sabe as lutas que os teus servos têm enfrentado, mas, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre a vida desse casal, Senhor Deus, desse casal de servos teus, desse casal amado, ó Pai, dessa família amada de nossa igreja, que a tua bênção esteja sendo derramada sobre eles, Senhor Deus. Cuida deles em nome de Jesus. Nós queremos também, Senhor Deus, apresentar ao Senhor a vida da irmã Joana, Pai. Irmã Joana que encontra-se internada, sob cuidados médicos. Que o Senhor cuide da irmã Joana, em nome de Jesus. Que a irmã Joana, muito em breve, esteja, Pai, testemunhando entre nós da sua melhora e dos teus cuidados sobre a sua vida, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como dissemos, nós estamos nessa ocasião especial, gratos a Deus, porque hoje celebramos o Dia dos Pais, não é? No Brasil celebra-se o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto. Em outros países, é claro, essa data varia de país para país, mas hoje estamos aqui celebrando, agradecendo ao Senhor pelo Dia dos Pais. Então, queremos parabenizar todos os pais. Que o Senhor abençoe suas famílias, seus filhos, seu lar, enfim, que Deus se faça presente na vida de cada um de vocês. E não há nada melhor do que ser um pai, servo de Jesus Cristo. Então, para todos os pais, nós queremos deixar aqui o nosso abraço e voto de um finalzinho feliz de Dia dos Pais. E nessa ocasião, nós temos uma convidada especial. E essa convidada especial é a Liliana, a minha sobrinha, bonita. Olha como ela é bonita, estão vendo? Então, a Liliana, ela vai cantar em homenagem aos pais, não é? Então, ela vai cantar louvando a Deus e homenageando os pais. Então, a Liliana está com a palavra, tá bom, Liliana? A Liliana é da Igreja Batista em Água Grande, aqui em Vista Alegre, no Rio de Janeiro. Então, Igreja Batista em Água Grande. Deus te abençoe, Liliana, que você seja usada por Deus para transmitir essa mensagem tão bonita, agradecendo ao Pai do céu, pelos pais da terra e pelo seu paizão também, que é o meu cunhado, não é? O Marco Marins. Deus abençoe. A palavra é sua, Liliana. E a todos vocês.
louvor para homenagear os pais e também ao nosso Deus, que é o nosso Pai, principalmente. Amém. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo que é o companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz às graças de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até. Bom contar com a participação da Liliana. É bom demais. Daqui a pouco ela volta, não é? Ela teve um probleminha técnico lá, mas nós agradecemos a participação da Liliana e aquela imagem ao fundo, as imagens ao fundo, uma imagem real, né? A Liliana bebê com seu pai até o estágio atual. E nós vamos então nesse momento orar pela vida de todos os pais. Vamos falar com Deus agora, agradecendo o Senhor pela vida de todos os pais, desses pais que são especiais para os seus filhos, especiais para as suas esposas, para a sua família. E eu quero que você saiba de uma coisa, Pai. Deus sabe
da sua luta. Você, como pai humano, por vezes passa por dificuldades, como qualquer ser humano normal passa, mas o Senhor é contigo. Eu gostaria que você, nesse momento, curvasse a sua fronte, fechasse seus olhos e orasse, falasse com Deus agora, pedindo a Deus a misericórdia dele e a assistência dele para a sua vida e para a vida da sua família também. Vamos orar? Deus querido, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse momento especial quando estamos em culto ao Senhor. E, Pai, queremos colocar diante do Senhor a vida dos pais que estão ao alcance da tua voz. Que o Senhor esteja abençoando a vida desses queridos homens e que eles, Senhor Deus, tenham da parte do Senhor sempre a bênção, o encorajamento necessário e, ó Pai, a direção para prosseguirem, Senhor Deus, conduzindo suas famílias, Pai. Abençoa esses pais que fazem o que podem para suprir as necessidades da sua família, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Que eles sejam, mais uma vez, abençoados, agraciados pelo Senhor. E muito obrigado, porque nós sempre podemos contar com o Senhor, que é o nosso Pai Celestial. Nós queremos te agradecer hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você prossegue, boa noite, irmã Eunice. Deus abençoe a irmã. Obrigado pela sua participação. Enquanto prosseguimos ouvindo esse louvor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15, versículos de 11 a 24. Lucas 15, versículos de 11 a 24. É uma passagem bíblica bastante conhecida, que fala a respeito de uma história contada por Jesus, de uma parábola contada por Jesus, sobre a experiência vivida por um pai e 2 filhos. Mas essa ênfase que vamos dar nessa noite é a um dos filhos, não é? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas 15, versículos de 11 a 24. A gente vai pensar a respeito do tema um banquete, uma festa, uma grande festa com o tempero do Pai. Um banquete com o tempero do Pai. Vamos lá. Abra sua Bíblia, Lucas 15, versículos de 11 a 24. Leia a sua Bíblia. Permita que outras pessoas também participem. Essas pessoas estão juntas com você. Permita que elas também participem dessa leitura bíblica. Lucas 15, de 11 a 24. A nossa reflexão será um banquete com o tempero do Pai. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 15, de 11 a 24. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E o 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 15 diz: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O 17 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi:
Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. 23. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Aí está o banquete do pai. Vamos fazer uma festa, uma grande festa e comemorar. 24. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Somente até aí. Mais uma vez eu gostaria de orar para Deus falar nos nossos corações. Obrigado, Deus, por essa palavra tua. Papai, nós queremos tão somente que ela fale aos nossos corações para fazer claro aquilo que o Senhor quer que entendamos e recordemos e memorizemos, Pai. Porque quando a tua palavra é guardada em nossos corações, nós crescemos como pessoas, crescemos como seres humanos, crescemos em todos os sentidos da vida, Pai. Então, por isso, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e aos corações de todos que estão ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, não é? Um banquete com o tempero do Pai. Esse texto de Lucas 15, ele é considerado como a seção de achados e perdidos da Bíblia. Nesse texto de Lucas 15, nós temos, a Bíblia fala sobre a ovelha perdida, fala também sobre a dracma perdida. Dracma é uma moeda grega de prata, não é? Que correspondia a mais ou menos um salário, um dia de salário de um trabalhador, de um operário. E fala também sobre o filho pródigo, que é esse trecho que acabamos de ler nesse exato momento. O filho pródigo é aquele filho que se perdeu, que ausentou-se da casa do seu pai, porque achou que a vida lá estava muito monótona, ele quis viver novas experiências. Mas o mais interessante é que essas três parábolas contadas em Lucas 15, elas apresentam um fato em comum, não é? Foram perdas que tiveram um resgate e que geraram festa. Tanto a ovelha perdida, quando foi resgatada, foi festejada, quanto a dracma perdida também, quando foi resgatada, quando foi readquirida, localizada, a pessoa também deu uma festa, e esse filho também, que se perdeu, quando ele foi restaurado, quando ele decidiu voltar para casa, que ele foi recuperado, o pai também deu uma grande festa. Mas vamos lá, um banquete com o tempero do pai. Festa é um ambiente muito alegre, normalmente é assim, regada a comida, alegria, amizades, confraternização, não é? O que você aprecia mais numa festa? Você aprecia as conversas, os bate-papos? Você aprecia a música, uma boa música na festa? Ou você aprecia o ambiente alegre? Enfim, o que te agrada numa festa? Essa festa citada na Bíblia, boa noite, Irmã Maria França. Essa festa citada na Bíblia tinha um motivo especial, não é? Um filho, como já dissemos, que havia saído de casa, estava retornando. O pai, que a Bíblia deixa transparecer que era um homem de bom poder aquisitivo, porque ele tinha bois, ele tinha empregados, então ele era um
provavelmente um fazendeiro, um pai de bom poder aquisitivo. O pai, então, para demonstrar a sua satisfação, a sua alegria, mandou preparar um banquete, uma grande festa, não é? E Jesus contou essa parábola, é bom que nós saibamos, Jesus contou essa parábola em resposta a um questionamento feito pelos fariseus e pelos escribas, não é? Pelos fariseus e pelos escribas, quando eles viram Jesus acolhendo e ouvindo publicanos e pecadores. Então, Jesus estava lá conversando com publicanos, com pecadores, com pessoas que não eram muito bem vistas. E aqueles homens começaram a questionar Jesus. Aliás, Jesus, ele sempre dava muito atenção às pessoas rejeitadas, porque ele sabia que essas pessoas precisavam de um maior cuidado. Então, Jesus estava lá falando com essas pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade, e aqueles líderes religiosos chegaram e começaram a censurá-lo, não diretamente, mas a comentar entre si. E é claro que quando Jesus contou essa parábola, ele quis demonstrar com essa história que ele está sempre pronto a aceitar qualquer pessoa que esteja disposta a se achegar a ele, independentemente de como tenha sido a sua vida no passado. Claro também que Jesus contou essa parábola querendo exemplificar o amor que Deus tem pelo ser humano e o quanto Deus se alegra quando o ser humano também se volta para Deus e decide viver ao lado do Pai, como fez aquele filho dessa parábola, da história contada por Jesus. Vamos lá, então, vamos ver o que esta parábola nos ensina, ou nos faz, nos propõe que recordemos. Esse banquete do Pai, aquela festa que o Pai deu, era temperada com compaixão. O banquete do Pai, aquela grande festa, foi temperada com muita compaixão. Vejam o que nos dizem os versículos 19 e 20. Vejam o que nos dizem os versículos 19 e 20. Vejam se ele não está carregado de compaixão, impregnado de compaixão. Diz assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Essa foi a declaração do filho, e a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, vejam aí a palavra compaixão, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Então vejam, essa festa do pai estava temperada, regada de compaixão. O pai, ao ver aquele filho distante, não é, disposto a voltar para casa, arrependido daquela má decisão que havia tomado no passado, e agora voltando para casa, o pai, então, cheio de compaixão, é assim que a Bíblia diz, o pai o abraçou e o beijou. E é bom que nós nos lembremos que compaixão vem do termo latino compassione, que pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Boa noite, irmão Almir, irmã Terezinha. Deus abençoe. Então, compaixão é descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Aquele pai percebeu que o estado emocional daquele filho não era bom naquele momento. E então, quando o filho veio andando em direção a ele, ele então não hesitou em demonstrar o quanto ele ainda esperava o regresso daquele filho. O filho andou até ele, ele correu até o filho. Então, a compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro. É assim, a compaixão nos mobiliza a querermos minorar ou resolver o sofrimento de outro. E olha,
Não há tempero melhor do que a compaixão. E na festa desse Pai, que simboliza Deus, é bom que nós não nos esqueçamos, o ingrediente da compaixão não poderia faltar. Deus se compadece do ser humano. Deus se compadece daquelas pessoas que precisam dos seus cuidados. A Bíblia está repleta de passagens, de versículos bíblicos que falam que Deus se compadece do ser humano. Então, depois de se afastar do pai num primeiro momento, aquele filho da parábola caiu em si e percebeu o quanto foi cego e reconheceu a gravidade do erro cometido. A Bíblia afirma que ele caiu em si e resolveu voltar para a companhia paterna, mesmo que fosse para ser tratado como empregado. Lembram-se do texto que você leu comigo? A Bíblia diz que o filho disse assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas é claro que, de forma alguma, o pai ia tratá-lo como um dos seus empregados. Amor de pai é aquele amor que supera qualquer expectativa. E todo pai, no sentido real da palavra, ama o seu filho com um amor desmedido, com um amor que o leva a esforçar-se ao máximo para fazer o bem daquele que ele colocou no mundo. Então, a Bíblia afirma, não é, que ele caiu em si e resolveu voltar para a companhia paterna, mesmo que fosse para ser tratado como empregado. Ele havia sido ingrato, reconheceu a sua miséria humana por causa dos maliciosos resultados do pecado. O pecado havia degradado o seu corpo e a sua mente. Foi assim com esse filho da parábola, e é assim também com os filhos de Deus, com as pessoas, com as criaturas de Deus. Pessoas que o tempo todo são convidadas a sentarem-se à mesa com o Pai, à mesa do Pai, participarem do banquete do Pai. Mas muitas dessas pessoas escolhem afastar-se da presença do Pai. E graças a Deus por aquelas que caem em si e que falam, que repetem esse discurso desse filho pródigo, dessa parábola, não é? Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Mas é claro que o amor do Pai supera as expectativas. E Jesus estava falando a respeito de um fato, de um fato que possivelmente ocorria naquela região onde ele estava. Ele estava falando sobre um fato social, não é, daquela região, mas ele estava falando isso para exemplificar o amor que Deus tem por nós. Perceberam? O filho estava caminhando em direção ao pai, voltando para casa, e o pai correu em direção ao filho. O pai avistou o filho de longe e o reconheceu, apesar dele estar desfigurado pelo sofrimento. Não é? Essa parábola, ainda à distância, o pai reconheceu o filho a despeito da sua desconfiguração, dos seus trapos, da sua condição, da sua abjeção, da sua cabeça baixa, da mesma forma que aconteceu com aquele pai humano em relação àquele filho. Também acontece com o Pai Celeste em relação a nós. Amém, Rogério? Deus seja louvado pela sua família. Deus abençoe a irmã Thelma. Deus abençoe o Max, toda a sua família. Nenhum pai se alegra em ver o seu filho desamparado. O que esse pai da parábola mais queria era o regresso do seu filho, era a volta do seu filho. E quando aquilo aconteceu, ele não poderia deixar de fazer esse grande banquete, um banquete regado à compaixão, não é? Um banquete permeado pela compaixão, por aquele grande amor que sensibilizava o coração daquele pai. O banquete daquele pai também foi temperado, foi regado
com honra para o seu filho. O banquete daquele pai foi regado com honra para o seu filho. Versículo 22, vejam, leiam comigo o que diz o versículo 22. Vejam como o pai honrou o seu filho. Diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Percebem? O pai disse aos seus servos. Lembram-se que eu disse que o pai era um pai com bom poder aquisitivo, que tinha empregados, que tinha gados, que tinha uma criação de animais? Pois é, então o pai disse aos seus servos, seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. A melhor roupa, fui pesquisar sobre esse termo lá no grego, e significa um traje muito fino e digno de um príncipe. Claro, filho de um rei só pode ser príncipe. Aquele homem era um homem que tinha um bom poder aquisitivo. E no sentido espiritual da palavra, Deus nos trata como filhos dele. Ele quer que nós vivamos como filhos dele. E ele então nos trata, boa noite, Maria Zé, bem-vindo. Ele nos trata como príncipes, como pessoas especiais, como pessoas a quem ele direciona um carinho, um sentimento muito especial. E aí, então, essa festa, esse banquete do pai foi regado a honra, foi temperado com honra, porque o pai honrou o seu filho, trocando-lhe as roupas de mendigo e vestindo-lhe com roupas de um príncipe. Se você ler esse texto com calma, com atenção, se você reler esse texto, você vai perceber que o filho chegou todo maltrapilho, porque ele, como havia gasto toda a sua, todos os valores que ele possuía, todo o dinheiro, a herança que ele possuía, que ele achou que precisava naquele momento resgatar, então, como ele havia gasto tudo aquilo, ele então estava vivendo como uma pessoa maltrapilha, com roupas rasgadas, de mendigo. Ele virou um pedinte, ele foi pedir emprego, não é? Para cuidar de porcos. E para o judeu isso era uma humilhação. Mas aquele pai, então, honrou o seu filho, tirou aquelas roupas e vestiu-lhes com roupas de um príncipe. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 61, versículos 3, que isso também tem um sentido espiritual. Vejam, ouçam o que diz Isaías 61, 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. A Bíblia fala que nós receberemos, né, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E continua o versículo: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Então, aquele moço chegou completamente maltrapilho, com suas roupas em frangalhos, em farrapos, e ele então foi honrado pelo pai, quando o pai retirou deles aquela roupa, não é? Aquela roupa que já tinha virado farrapos, então retirou daquele filho os farrapos e colocou nele a roupa de um príncipe. O nosso Pai do céu quer nos tratar como príncipes, como filhos do rei. E nós precisamos estar sempre atentos a isso, porque muitas vezes o mundo tem tantos atrativos, a sociedade tem tantos atrativos que a gente acaba saindo da presença do Pai, achando que vai ser melhor viver distante dele, mas quando chegamos lá, percebemos que melhor é estar sempre na presença do Pai, na casa do Pai, sentado à mesa com o Pai. Então,
aquela festa, ela foi regada, como eu já disse, foi temperada com honra para o filho, não é? Então o pai deu àquele filho a melhor roupa, que no grego significa traje muito fino e digno de um príncipe. Mas o pai não parou por aí. O pai também honrou o seu filho com um anel nos dedos. O texto diz, não é? O versículo 22 de Lucas 15 diz: tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tudo isso possuía um significado. Anel nos dedos. O anel de ouro dado a um filho era o reconhecimento de um verdadeiro arrependimento por parte de um filho e de um autêntico perdão por parte do pai. Ali estava sendo restaurada aquela amizade entre pai e filho. Se bem que da parte do pai para o filho nunca houve a ruptura da amizade. Houve a ruptura dessa amizade, daquele convívio da parte do filho para o pai. Da mesma forma, Deus sempre está conosco, voltado para nós, exatamente aguardando a nossa aproximação dele. Então, aquele homem colocou aquele anel nos dedos daquele filho, como quem estivesse dizendo: filho, você continua sendo o meu filho amado. Eu te dou o meu perdão. E ele também deu sandálias, colocou sandálias nos seus pés. Boa noite, irmã Cidileia. Deus abençoe. Muito obrigado pela felicitação do Dia dos Pais. E transmita também ao irmão Paulo um feliz Dia dos Pais para ele, os seus filhos também, que já são pais, irmã Cidileia. Mas então, aquele moço, aquele pai, colocou também sandálias nos pés descalços do seu filho. Sabe o que significa essa sandália nos pés descalços do seu filho? Seu filho estava descalço. Andar descalço era a marca registrada dos escravos. Os escravos andavam descalços. E ao dar-lhe um chinelo, o pai estava declarando que aquele filho era muito especial, apesar das falhas que cometeu. Estava dizendo para ele, com aquele gesto de dar-lhe a honra de uma sandália, que ele era muito mais do que um serviçal, muito mais do que um escravo. Lembram-se qual foi a aspiração do filho? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas, olha, trata-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. Mas não foi isso que o pai fez. E terceira aprendizagem aqui: aquele banquete do pai foi temperado com muita alegria. Primeiro foi com compaixão, não é? Primeiro foi com muita compaixão. Depois, o segundo item do tempero foi temperado. Primeiro foi com compaixão, o segundo item do tempero foi temperado com honra, e o terceiro item, não é? Desse banquete, temperou aquele banquete. O churrasco o banquete do pai foi temperado com muita alegria. Temperado com muita alegria. Vejam o que dizem os versículos 23 e 24. Vejam como esses versículos expressam a alegria com que o pai recebeu aquele filho que estava distante. Diz assim a palavra de Deus, versículos 23 e 24 de Lucas, diz assim: tragam o novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. E o 24 diz: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E aí começou a rolar a música, não é? Começou a acontecer lá aquele clima de festa, aquele clima agradável, porque aquele filho havia voltado. Bezerro gordo, novilho gordo, todos os grandes fazendeiros tinham um novilho especial para ocasiões especiais. Sabe aquela carne especial, sabe? Aquele baby beef, aquela carne macia de um animal especial criado para
aquilo. É exatamente esse tipo de bezerro gordo que esses grandes fazendeiros tinham para, então, esses animais serem servidos nessas festas, nessas ocasiões especiais. Jesus contou essa história, não é? E ele foi profundo em todos esses simbolismos na parábola para assegurar que Deus se alegra em receber pessoas arrependidas. Deus se alegra. Deus se alegra quando pessoas arrependidas se voltam para Ele, quando pessoas reconhecem que Ele continua sendo o nosso Pai amado, apesar do distanciamento que, por vezes, nós escolhemos em relação a Ele. Mas Ele aguarda sempre o nosso retorno, Ele aguarda sempre a nossa postura de filhos, porque é assim que Ele olha para nós, como filhos. Então, assim sendo, o pai estava afirmando que o seu filho, apesar de ter sido tão ingrato e rebelde, continuava sendo muito especial para ele. A expressão que aquele pai usa deixou bastante clara, não é? Esse sentimento. Diz assim, versículo 24: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A Bíblia fala, não é? Que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Lucas 15, versículo 7 diz assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, ou haverá festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam, ou que pensam que não precisam arrepender-se. Então, Jesus está dizendo, né, nessa parábola do filho pródigo, ele está dizendo que Deus se alegra quando o homem se volta para ele. Que Deus fica com o coração extremamente feliz quando o homem reconhece que precisa voltar para os caminhos dele. Deus quer ser o nosso Pai. A Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus, todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Ela fala, mas a todos quantos o receberam, quando receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de ensinamento bíblico. E se a Bíblia fala, nós devemos enfatizar as verdades bíblicas e não aquilo que é da nossa conveniência. Boa noite, Marcos Eletério. Deus abençoe a sua vida. Feliz dos pais para o irmão. Deus abençoe. Então, Deus nos vê como filhos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você tem levado a sua vida? A sua vida tem sido uma vida de obediência a Deus? Você tem vivido como filho, como aquele filho que assenta-se à mesa com o Pai? E eu estou falando agora do Pai Celestial. Como aquele filho que se alimenta das coisas do Pai? Ou você tem se deixado seduzir pelas coisas que a sociedade apresenta para você, e por conta disso, por conta de você estar embevecido ou embevecida com aquilo que a sociedade lhe oferece, por conta disso você está cada dia mais distante de Deus. A minha oração nessa noite, e a oração e o desejo do coração do Pai Celestial nessa noite, é que você caminhe com o Senhor. É que você se sente à mesa do Pai para participar desse grande banquete. Um banquete com o tempero do Pai. Um banquete regado a tudo isso que você ouviu nesta noite, baseado nessa palavra bíblica. Um banquete regado, temperado com compaixão. Um banquete regado, temperado com honra para o filho perdido. Um banquete regado, temperado com muita alegria. É assim
que Deus age em relação a mim, em relação a você. Deus tem compaixão de nós, não é? Deus tem compaixão de nós. Deus tem muita alegria quando um pecador se arrepende. E Deus honra aquele que o procura. Deus nunca o desampara. Eu vou repetir Lucas 15:7. Eu lhes digo da mesma forma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que pensam que não precisam de arrependimento. Todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Por mais certos que pareçamos ser, temos falhas. É por isso que somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, e não pelas nossas virtudes, porque as nossas virtudes, elas não são capazes de proporcionar a salvação para nenhum de nós. Se nós dissermos que somos salvos pelas nossas virtudes, estamos jogando o sacrifício de Jesus na lata do lixo. Não, o que nos salva é a fé nesse sacrifício, é essa fé que nos proporciona a vida eterna. Então, querido, pense nisso. Um banquete com o tempero do Pai. O Pai tem um banquete para oferecer para você, regado a compaixão, regado a alegria e regado a honra. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Não permita que nada te separe, que nada tire você da presença de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Boa noite, irmão Ambrósio. Parabéns pelo Dia dos Pais. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua família. Gostaria de fazer uma pergunta para você que está aí me ouvindo. Você que é pai cristão, você que é pai ainda não cristão, você que é filho, você que é filha, que é mãe, para você. De que banquete você tem experimentado? De qual banquete você tem participado? Da mesma forma que Deus oferece um banquete para nós, o mundo, a sociedade sem Deus também oferece. O banquete de Deus nos honra. O banquete de Deus nos trata como filhos. Ele nos leva à mesa do rei. O banquete da sociedade, do mundo sem Deus, ele é completamente ilusório. Ele promete, mas não pode satisfazer os anseios humanos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo nesse momento. Como é que está a sua vida diante de Deus? Se você entende que precisa refazer a sua amizade com o Pai, sentar à mesa do Pai, participar do banquete do Pai Celestial, eu gostaria que você orasse comigo nessa hora. Deus, nós queremos nessa hora colocar diante do Senhor as pessoas que ouviram a palavra que é tua. Pedimos que o Senhor esteja movendo, Pai, sentimentos, sensibilizando corações, fazendo, Pai, operando uma transformação através do Teu Espírito Santo, porque só Ele pode fazer isso. O Senhor é aquele que sonda os corações e conhece muito bem quais são as necessidades de cada um deles. Pai, abençoa essas pessoas que precisam da Tua compaixão. E todos nós precisamos, Pai. Resgata, ó Pai, do domínio do pecado, dos vícios, dos descaminhos, essas pessoas que andam longe do Senhor. E que nesse Dia dos Pais haja um encontro com o Pai do céu, com o Pai celeste, porque o Senhor quer que vivamos juntos com o Senhor. Toca no coração dessas pessoas. E quanto aos pais que já conhecem o teu poder, que já servem a Jesus, que o Senhor esteja os abençoando, fortalecendo na caminhada, dando, Senhor Deus,
saúde para suas famílias, para seus filhos. Que o Senhor esteja alimentando em todos os sentidos cada família, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, nessa hora, agradecer, Senhor Deus, pela família da Liliana, do Marco e da Lilian. Obrigado, Pai, pela família desses irmãos queridos, cunhados, cunhada, sobrinha. Que Deus esteja abençoando essas vidas. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, a vida do Rogério. Ele agradece pela família dele também. Que o Senhor esteja abençoando a vida do Rogério, Pai. Muito obrigado pela vida do Rogério. Nós queremos, Pai, também orar para aquelas pessoas que estão atravessando momentos difíceis, Pai. Sejam problemas de quaisquer naturezas. Que o Senhor esteja abençoando o coração e a vida dessas pessoas. Abençoa, fortalece, encoraja. E, Pai, acima de tudo, liberta essas pessoas daquilo que as aprisiona, Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor esteja cada vez mais derramando a sua graça sobre você. Em nome de Jesus. Compartilhe esse link com outras pessoas se você foi abençoado por essa mensagem. Assim, inscreva-se no meu canal lá no YouTube, por extenso, Pastor Júlio Ravani, canal no YouTube, ok? Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos que nos ouvem. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.